Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Já os convido a abrir as escrituras lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 3 a 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versos do 3 ao 7. Quero falar com os irmãos nessa manhã sobre a importância da sã doutrina na maturidade espiritual de cada cristão e também a importância da sã doutrina para a igreja de Deus, para que uma igreja cresça saudável e de maneira madura. Nós precisamos estar pautados na sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 7. A palavra do Senhor nos diz: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, manhã de domingo, nosso primeiro dia da semana. E nesse dia, ó Pai, nessa manhã, nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor. É muito bom estar em comunhão, estar na Tua presença, e nesse momento nós clamamos para que o Senhor nos ajude na compreensão da Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo ministre cada vida aqui neste lugar, que o Senhor esteja conosco e nos traga a plena compreensão, ó Pai, das Tuas Escrituras. Ministra-nos, fala conosco, Senhor. E desde já pedimos para que Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra. Livra-nos das distrações, ó Deus. E que nós estejamos aqui focados em Ti, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus, e com a nossa atenção totalmente voltada para a Tua palavra. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Timóteo, ele é um personagem que aparece nas Escrituras de muita importância para as igrejas e também no ministério do apóstolo Paulo. Timóteo é uma espécie de filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo era um jovem pastor e na carta que Paulo escreve para Timóteo, nessa primeira carta, Paulo vai dar uma incumbência para Timóteo difícil, mas ao mesmo tempo muito importante para a igreja. O apóstolo Paulo precisava ir para a região da Macedônia, pregar a palavra para as igrejas daquela região, mas ele estava, antes disso, na igreja de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, um grande centro, era uma cidade muito importante, e era uma igreja que estava enfrentando alguns problemas. E o apóstolo Paulo, enquanto pastor daquela igreja, estava resolvendo esses problemas que estavam surgindo na igreja. E um dos grandes problemas que surgiram na igreja de Éfeso eram justamente a pregação de falsas doutrinas. Esse é um dos grandes problemas do Novo Testamento, quando nós lemos. Falsos mestres se levantando, entrando nas grandes igrejas e ensinando doutrinas que são totalmente divergentes do verdadeiro evangelho, do ensinamento de Cristo e do ensinamento dos apóstolos. E muitos cristãos estavam se enveredando por essas falsas doutrinas. Então imagine a situação de Paulo, estando numa igreja grande e importante, com esse grande problema sendo resolvido, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo estava levando ele para a região da Macedônia, para que ele pregasse para aquelas igrejas, e a preocupação daquele grande pastor de como ficaria a igreja de Éfeso. Mas ele tinha alguém que era um companheiro de ministério, que andava junto com ele, que era o jovem Timóteo.
E ele incumbiu o Timóteo de continuar à frente dessa igreja em Éfeso, justamente pregando a sã doutrina e tentando expurgar da igreja essas falsas doutrinas, os falsos ensinos e os falsos mestres. Então, por isso que a gente já vê no verso 3, o apóstolo Paulo, já de viagem rumo à Macedônia para pregar para aquelas igrejas, e ele roga a Timóteo para que ele permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas. Essas certas pessoas, certamente, eram esses falsos mestres que estavam ensinando uma doutrina diferente dentro da igreja. Então, Timóteo tinha essa incumbência dada por Paulo. Você vai ficar na igreja, eu suplico a você, Timóteo, permaneça na igreja, assuma, tome a frente, seja usado por Deus nessa igreja, mas você vai admoestar a certas pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas dentro da igreja. Em outras palavras, a ordem de Paulo e a ordem de todas as igrejas eram que não se deviam ensinar doutrinas diferentes na igreja. O que precisa ser ensinado na igreja é tudo aquilo que Cristo ensinou e que os apóstolos também continuaram ensinando, tendo como base aquilo que Cristo trouxe de ensinamento para aqueles homens. Quando a gente vai ler as 3 epístolas pastorais, né, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a gente vai ler Tito também, a palavra doutrina, ensino, mestre, ensinamento, aparecem aí mais de 32 vezes nessas 3 pequenas epístolas. Então o apóstolo Paulo estava preocupado com a doutrina, estava preocupado com o ensino, estava preocupado com pessoas que arrogavam para si o título de mestres, mas não eram verdadeiramente mestres da palavra de Deus. Eram pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas dentro da igreja. E a falsa doutrina, quando ela entra na igreja, ela suga a saúde espiritual da igreja. E por isso Paulo estava preocupado. Quando a gente fala de doutrina, irmãos, talvez falar de doutrina no mundo que nós vivemos hoje, talvez seja uma coisa muito antiquada para alguns. Muitos cristãos dizem, doutrina não é importante. Tem até um memezinho no WhatsApp, né, com a figura do Caio Fábio. Para que doutrina? O importante é o amor, né? Então é a frase que muitos líderes aí falam. Não precisa de doutrina, o importante é amor, o importante é a prática, é o convívio dos irmãos. Doutrina é coisa antiga, deixa lá para os apóstolos, para a igreja primitiva. Nós não precisamos de doutrina hoje. A igreja dos nossos dias tem se tornado muito pragmática, né? Então, aquelas experiências que têm dado certo em algumas igrejas, é aí que a gente tem que seguir. Não importa se está baseado na Bíblia ou não. A igreja está crescendo, gente está chegando, os pastores estão ficando ricos, está dando certo, então vamos seguir por esse caminho. Misericórdia, irmãos. Que Deus nos livre disso. Nós precisamos voltar à sã doutrina. Nós precisamos, como igreja, para sermos uma igreja saudável, para sermos cristãos espiritualmente maduros, nós precisamos estar baseados na sã doutrina, na Sagrada Escritura. Então, doutrina, irmãos, é um conjunto coerente de ideias fundamentais que precisam ser transmitidas e ensinadas. Quando a gente fala de doutrinas bíblicas, né, então são essas verdades fundamentais que a Bíblia ensina. Essas verdades fundamentais são ensinos que são normativos, são um ensino que é terminante, um ensino final que é derivado das Sagradas Escrituras, e esse ensinamento deve servir para nós como regra de fé e prática. Esses ensinamentos devem ser fundamentais para toda a igreja. A sã doutrina, irmãos, é a doutrina saudável. A sã doutrina, ela é absoluta. A sã doutrina, ela não admite que outro evangelho seja pregado. Justamente porque as falsas doutrinas, elas são nocivas à saúde da igreja, assim como os falsos mestres também são um grande perigo nas igrejas. O que seria uma falsa doutrina? Uma falsa doutrina pode ser a negação de uma verdade bíblica,
como também uma falsa doutrina pode ser uma adição a uma verdade que a palavra de Deus traz para a gente. Então, a falsa doutrina não é só a negação. Existem muitas falsas doutrinas que elas pegam as doutrinas bíblicas, mas colocam uma roupagem diferente. Fazem-se adições a essas verdades. E nós precisamos conhecer a sã doutrina justamente por isso, para que a gente fuja dessa aparência do mal que pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida espiritual. E os cristãos de Éfeso, eles estavam, nesse período, totalmente influenciados pelo helenismo. Eram cristãos, eram pessoas naquela cidade que estavam totalmente abertos para aprender tudo aquilo que era novo e diferente. Os gregos amavam isso. Tudo que era novo, tudo que era diferente. Eles gostavam de sentar, de ouvir, de aprender, de trazer para as suas vidas, de aplicar. Então, esses irmãos de Éfeso, eles, como estavam influenciados por esse modo de aprender as coisas, influenciados pelo helenismo, eles estavam dando ouvidos a tudo que aparecia na cidade. Então eles ouviam o que era ensinado na igreja, ouviam o que era ensinado na rua, ouviam que os falsos mestres se levantavam para ensinar, e eles iam trazendo para si, tendo aquilo como verdade absoluta para a sua vida. Só que muitos assuntos que eles consideravam que eram novos assuntos que estavam surgindo na igreja, na verdade eram heresias antigas vestidas com roupagens modernas. Salomão já disse isso no livro de Eclesiastes, né? Não há nada novo debaixo do sol. Então, muitas coisas, irmãos, que hoje aparecem para nós como novidade, se a gente for olhar o curso da história, são coisas terríveis que já aconteceram no passado, mas vêm com a roupagem totalmente nova para tentar nos enganar. E muitos cristãos, então, estão se enveredando por esse caminho, abraçando essas novidades, que na verdade não são, e muitos deles acabam se desviando da fé por conta disso. Doutrinas falsas. Então, esse é o contexto daquilo que a gente está lendo. Então, Paulo, ele coloca Timóteo, pede a Timóteo para permanecer naquela igreja, para que ele lutasse contra isso. As falsas doutrinas que estavam invadindo a igreja. E qual era o conteúdo dessas falsas doutrinas? A gente vê lá no versículo 4. Então, vamos ler o 3 e o 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O conteúdo dessas falsas doutrinas eram fábulas e genealogias sem fim. Provavelmente eram lendas, histórias fantasiosas que eram contadas pelos judeus, né? Era carregado de muito elemento ali do judaísmo, e essas pessoas que ensinavam essas coisas ainda tentavam se passar por mestres da lei, como nós vimos no versículo 7 desse texto que lemos. Lembremos, irmãos, o ensino correto, o ensino baseado na sã doutrina, ele promove a glória de Deus e o bem da igreja. É isso que a sã doutrina traz para a gente. A sã doutrina, ela faz isso, promove a glória de Deus e o bem da igreja. A prática desses ensinamentos geram amor, pureza, consciência limpa e fé sincera. Isso é algo que somente a sã doutrina pode produzir na vida do cristão. Amor, pureza, consciência limpa e uma fé sincera. Mas a falsa doutrina, irmãos, que estava sendo ensinada por esses falsos mestres, que se diziam, né, mestres, estava conduzindo as pessoas para longe da verdade de Deus, para longe das verdades do Evangelho. Então, ao invés dessas doutrinas falsas trazerem edificação para a igreja, o que é que elas faziam? Estavam trazendo divisões. Estavam tornando pessoas hipócritas,
e estavam trazendo problemas de todo tipo dentro da igreja. Como igreja, precisamos estar atentos a essas coisas. Porque a falsa doutrina, quando ela surge de maneira sorrateira. Só que os seus efeitos vão aparecendo lentamente com o passar do tempo, e ela começa a se expandir no nosso meio como uma grave infecção que aparece no nosso organismo. E aí essas falsas doutrinas no meio da igreja, quando elas começam a se expandir, elas vão provocar inúmeros problemas no meio da igreja. São discussões, discórdias, separação no meio da igreja, e o principal, ela desvia muitas pessoas da fé. E somente um líder que é realmente fiel a Deus, que tem o conhecimento da sã doutrina, da verdadeira doutrina, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, munido da vocação e da autoridade do Senhor, é que pode ajudar a enfrentar essas falsas doutrinas. E é por isso que Paulo confia a Timóteo de exercer esse papel dentro da igreja. Porque Timóteo, além de ter conhecimento da palavra de Deus, da sã doutrina, Timóteo era alguém vocacionado por Deus. Não adianta a gente querer tomar um lugar de posição de ensino, de pastorear pessoas, porque a gente acha apenas, só porque a gente acha legal. Eu acho legal ser pastor, então eu vou querer ser pastor. Se Deus não te vocacionou para isso, irmãos, ao invés de você ser bênção para a igreja, você pode se tornar uma grande pedra de tropeço para os irmãos. Infelizmente, nós temos visto isso nos dias de hoje. Líderes que arrogam para si o título de mestre, que se colocam como pastores em muitas igrejas, mas não foram vocacionados por Deus para isso. Então eles exercem o ministério na força do seu braço, sem a vocação de Deus, e, portanto, muitas vezes também sem essa autoridade que Deus dá ao vocacionado para ensinar e para estar à frente da igreja, de muitos ministérios. Hoje eu quero fazer um pouco diferente com vocês. Geralmente a gente expõe o texto e depois a gente faz algumas considerações. Nós vamos ler os versículos e depois, logo após a leitura do versículo, a gente vai fazendo algumas considerações importantes dos versículos que lemos. Em se tratando desse versículo 4, a gente pode compreender que uma igreja ela só pode permanecer saudável quando a palavra de Deus é verdadeiramente pregada. Então, por isso, a doutrina é muito importante. A doutrina é ensinada para os crentes e os crentes precisam colocar essas verdades que são ensinadas em prática na sua vida. Isso traz um ambiente saudável para a igreja. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versos 2 a 4, Paulo ele vai incentivar Timóteo a justamente pregar a palavra. Isso que é importante para a igreja, a pregação da palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 2. Ele escreve a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Parece que Paulo está escrevendo isso nos nossos dias, né? Parece que tem algum Timóteo nos nossos dias que Paulo escreve. Isso é muito atual, irmãos. Nós temos vivido dias como esses, onde a verdadeira doutrina traz coceira nos ouvidos das pessoas e o que elas querem ouvir é justamente palavras segundo as suas próprias cobiças. E muitos líderes têm se especializado nisso.
na necessidade das pessoas. Eu prego segundo a necessidade dos irmãos, isso alegra o coração dos irmãos, isso enche a igreja, né? E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Mas para combater esse tipo de coisa, o que é que Paulo escreve para Timóteo? Pregue a palavra. Insista. Pregue em tempo, afora de tempo, exorte, admoeste, ensine, pregue. É isso que a igreja do Senhor precisa para continuar crescendo de maneira saudável. É a palavra de Deus que nós precisamos para manter uma saúde espiritual legal e para nos tornarmos maduros espiritualmente. Essa é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, a igreja do Senhor só permanece saudável quando a palavra de Deus é verdadeiramente pregada. Quando você entrar num lugar que se diz ser igreja e você vê que o verdadeiro evangelho não está sendo pregado, irmãos, é só uma questão de tempo para os problemas começarem a aparecer naquele lugar, e muitos desses lugares, inclusive, têm fechado com o passar do tempo. Porque os problemas começam a surgir, as pessoas começam a se desviar da fé, do caminho, se afastando do ensinamento de Cristo, dos apóstolos, e a saúde espiritual vai por água abaixo. Uma outra coisa também que nós podemos perceber, irmãos, e que é muito triste nos nossos dias, é nós vermos pessoas que se dizem cristãs perderem o rumo na sua vida espiritual e estarem nos dias de hoje recusando a sã doutrina. Muitos têm preferido, irmãos, a loquacidade frívola dos homens, dos mestres, que têm ensinado coisas que não ajudam na maturidade espiritual da pessoa. Muitos homens têm buscado apenas ensinar novidades para os irmãos e para as igrejas, ao invés de estar pregando a palavra de Deus, simples e puramente, e é essa palavra que produz santidade na vida do cristão. É essa palavra que vai trazer saúde para a igreja. Então eles estão seguindo por outro caminho totalmente diferente. E é muito triste nós vermos isso nesses dias. Pessoas estão se desviando da palavra, pessoas estão se afastando do caminho, pessoas que se dizem cristãos estão vivendo uma vida totalmente diferente da palavra de Deus, andando segundo os seus próprios caminhos, os seus pensamentos, e se afastando da sã doutrina. E a vida espiritual, a saúde espiritual dessas pessoas, com o passar do tempo, vai por água abaixo. É muito triste isso nos nossos dias. Essa é a importância de nós estarmos sempre baseados nas verdades da Escritura e da palavra de Deus nas nossas vidas. O verso 5, Paulo continua escrevendo: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Aquela responsabilidade que Paulo entrega a Timóteo não é somente para promover a ortodoxia dentro da igreja, não. Para fazer com que o verdadeiro ensino seja pregado. É também. Paulo, ele dá essa responsabilidade para Timóteo, mas Timóteo não pode fazer isso de qualquer maneira. Timóteo não poderia, como um líder, pegar esses falsos mestres e tirar de dentro da igreja, espancando essas pessoas, né, jogando elas para fora de qualquer maneira. E Paulo lembra o que é que a verdadeira doutrina promove na vida do cristão. A verdadeira doutrina promove na vida do verdadeiro cristão o amor que procede de coração puro, de consciência boa, e também promove uma fé sem hipocrisia. Então, o erro, irmãos, precisa ser combatido no meio da igreja? Precisa ser combatido. Mas a gente não pode combater o erro de qualquer maneira. A gente precisa lembrar que muitas vezes o erro entra na igreja através de pessoas que acham que conhecem alguma coisa e, na verdade, não conhecem. E a gente precisa combater o erro tendo a atitude cristã. A gente precisa combater o erro e combater essas pessoas em amor,
tentando, em primeiro lugar, levar essas pessoas a se arrependerem, a reconhecerem que aquilo que eles estão ensinando é errado, para que eles se arrependam da atitude deles e se voltem para a sã doutrina. Então, Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado, além de retirar os falsos ensinamentos de dentro da igreja, Paulo também estava preocupado com que esses falsos mestres fossem restaurados espiritualmente falando. Que eles reconhecessem o erro deles e que eles se rendessem aos verdadeiros ensinamentos das Escrituras. Então, quando Timóteo fosse chegar para esses líderes com o amor que procede de coração puro, de boa consciência e com a fé sem hipocrisia, essa atitude de Timóteo, essa atitude bíblica como um líder de Deus, deveriam fazer com que aqueles falsos líderes refletissem naquilo que eles estavam fazendo. Precisamos lembrar, irmãos, que o verdadeiro amor pelas vidas é algo fundamental para o cristão. Nós precisamos sempre olhar para o outro pensando nisso, ali é uma vida. O que nós pudermos fazer para que Deus possa restaurar aquela vida, né, através da pregação da palavra, da admoestação, do ensino, a gente vai fazer. Mas tem pessoas que vão permanecer no erro, aí você não tem muito o que fazer. Quando você vai a uns textos, né, mais para frente, ainda no capítulo 1, lá no verso 19, ele vai falar, Paulo fala para Timóteo, né, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Às vezes a gente precisa chegar numa situação como essa que Paulo fez, né? Se a pessoa insiste no erro, se a pessoa não quer uma restauração, aí você entrega na mão de Satanás lá, né? Para que dessa forma, ver se a pessoa se arrepende, se ela se volta para o Senhor. Então é isso que Paulo faz. E é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para as pessoas, lembrando, ali são vidas. Só que o verdadeiro amor pelas vidas, ele é fruto de uma fé sem hipocrisia, de uma consciência boa e um coração sem contaminação do pecado. E o que produz isso em nós é o conhecimento da sã doutrina e a prática dela nas nossas vidas. Se a gente não conhece, não pratica a palavra de Deus, o nosso coração nunca vai ser dessa forma. A nossa consciência não vai ser uma consciência boa, o nosso coração vai ser plenamente contaminado do pecado e nós não vamos conseguir ter o verdadeiro amor pelas vidas, como Paulo ensina a Timóteo aqui, a ele agir dessa maneira. Irmãos, a vida cristã, ela pode ser baseada num tripé, que nós chamamos, né, a ortodoxia, a ortopatia e a ortopraxia. É um tripé onde a vida cristã ela deve ser estabelecida. A nossa vida cristã ela tem um aspecto tanto teórico quanto prático. E esses dois aspectos eles estão totalmente interligados. O aspecto prático não é superior ao aspecto vivencial e nem o aspecto vivencial é superior ao aspecto prático. Então, uma depende da outra. Mas precisamos lembrar que essa parte vivencial e prática da nossa vida cristã, ela está totalmente baseada na parte teórica. E a base da nossa prática correta é justamente uma doutrina correta nas nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos, né? A gente quer seguir uma direção na nossa vida e como é que a gente sabe que aquela direção que a gente quer seguir é a direção correta a se seguir? Se a gente tem uma doutrina correta nas nossas vidas, a gente tem esse conhecimento. Um exemplo que se usa muito e que a gente fala, né? Por que eu não devo ser uma pessoa imoral? Eu não devo ser imoral porque ser imoral não está com nada, eu preciso
eu não posso ser imoral, porque eu não posso atingir as pessoas com esse meu comportamento imoral. Eu preciso ser uma pessoa com muita moralidade, porque as pessoas gostam disso, olham para você com outros olhos. Não é bem por isso que nós não somos, pessoas imorais. Nós não somos imorais porque atrás disso existe uma doutrina que vai trazer base para a nossa prática de moralidade. Um exemplo de uma das doutrinas é justamente a habitação do Espírito Santo no corpo do crente. Se o Espírito Santo habita em mim, eu preciso usar o meu corpo de modo honroso. Eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso ser imoral, porque o Espírito Santo habita em mim. Então existe uma doutrina por trás que vai fazer com que tenhamos uma prática correta. Então as duas coisas andam juntas. Não adianta também eu apenas conhecer a doutrina se eu não coloco ela em prática. Se eu apenas conheço a doutrina e não coloco em prática, eu não passo de um intelectual apenas. Só alguém que sabe a doutrina. Mas se não coloca em prática, você não é um verdadeiro cristão. Você é apenas um intelectual. Alguém que tem apenas conhecimento. Irmãos, quem busca viver uma vida correta sem doutrina, ela corre o risco de achar que algumas coisas são certas quando elas não são. Ela não tem o fundamento correto para a sua ética. A pessoa cria uma ética dela. Eu acho que isso é correto e eu vou agir assim. Mas sem o fundamento correto, que está justamente na doutrina. E aí nós temos esse tripé onde a vida cristã deve estar baseada, que é justamente a ortodoxia, que é a doutrina correta que nós precisamos ter, o pleno conhecimento da palavra de Deus. O pleno conhecimento da palavra de Deus vai gerar em nós uma ortopatia, que é uma afeição, sentimentos corretos na nossa vida, que é segundo essas doutrinas corretas que cremos. E essas afeições e sentimentos corretos vão gerar em nós uma ortopraxia, que é uma prática reta, uma vida reta segundo a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Se nós não tivermos uma doutrina correta, os nossos sentimentos, as nossas afeições serão totalmente incorretas, por consequência, as nossas práticas também o serão. Mas se nós temos a doutrina correta, se a igreja ela tem a palavra de Deus, se o cristão tem a palavra de Deus como a base do seu coração, essa palavra de Deus, essa doutrina correta, vai produzir em nós sentimentos e afeições corretas e uma prática correta para a glória de Deus. Doutrina é importante, irmãos. A doutrina ela é basilar para a vida do cristão. E Paulo continua escrevendo no verso 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sempre que o propósito primordial da pregação da palavra de Deus se perde de vista, o que se produz na igreja são tristes resultados. São cristãos que não amadurecem espiritualmente, que permanecem como crianças na fé. E aí a igreja fica repleta de problemas, Nós vamos ver alguns desses problemas que o Novo Testamento nos apresenta nas igrejas, as cartas que, principalmente que o apóstolo Paulo escreve, trazendo à luz esses problemas para a igreja. E a maioria desses problemas foram surgindo na igreja justamente por causa da falta do ensinamento correto e da permanência dos cristãos nesses ensinamentos corretos que os apóstolos foram trazendo para a igreja. Então, algumas pessoas na igreja de Éfeso, tendo dado ouvidos a esses novos ensinamentos, eles se extraviaram dos objetivos adequados que a verdadeira doutrina traz para o cristão, que é um coração puro, uma sã consciência e uma fé sem hipocrisia.
o caminho que eles decidiram seguir não vão levar eles a se parecer mais com Cristo. E é isso que a sã doutrina faz. A sã doutrina faz com que, quando nós praticamos ela, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo. Só que os caminhos que eles estavam seguindo eram um caminho totalmente diferente. Não ia levá-los a se parecer com Cristo, não iam torná-los maduros espiritualmente. Esse caminho levou eles para um outro lado totalmente terrível. Conversação fútil, loquacidade frívola é isso. É uma conversação fútil que não leva a lugar nenhum. Raciocínio inútil, argumentações que não levam a lugar nenhum. Então a aparente sabedoria daqueles mestres estavam fazendo com que a igreja não evoluísse. Com que a espiritualidade dos irmãos não fossem para lugar nenhum. O que na verdade eles estavam dando ouvidos eram ensinos de demônios. Lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eram aos ensinos de demônios que eles estavam dando ouvidos. E os ensinos de demônios, irmãos, só têm um objetivo: afastar as pessoas da fé em Jesus Cristo. Só isso. É só esse o objetivo. É roubar, matar e destruir as pessoas. As falsas doutrinas, quando são ensinadas na igreja, ela traz um desequilíbrio muito grande, tanto na vida do crente, quanto no ambiente da igreja. Aí quando você vai ler as cartas do Novo Testamento, você vai ver diversos problemas e desequilíbrios que a igreja enfrentava. Um deles era o legalismo. O legalismo é quando nós colocamos num patamar de relevância na nossa vida coisas que são menores, achando que algumas práticas na nossa vida, algumas coisas que a gente precisa crer, vão nos trazer algum mérito ou trazer para nós alguma justificação diante de Deus. Então, um exemplo grande que nós temos, né, no Novo Testamento é o exemplo dos fariseus. Os fariseus eram totalmente legalistas. Então, eles se apoiavam em algumas práticas, né, que até eram bíblicas, mas eram coisas secundárias. Mas eles colocavam essas coisas num patamar de importância tão grande que eles diziam que eles só seriam aceitos por Deus se eles praticassem. E aí vão festas, jejuns, ascetismo, né, algumas coisas que eles não podiam fazer, nem comer, senão eles não seriam aceitos por Deus, e isso era imposto para as pessoas. Então tem pessoas, irmãos, que até hoje são assim no meio da igreja. São pessoas legalistas. O legalismo é um desequilíbrio na vida espiritual da pessoa. O legalismo, ela vai gerar hipocrisia. A pessoa vai colocar como importante na sua vida algumas regras e algumas normas que aparentemente vai fazer com que as pessoas reconheçam a pessoa como santa. Poxa, aquele ali é um santo. Olha a aparência dele, ele jejua, ele me disse que jejua todos os dias. Ele fez o jejum de 40 dias, só bebendo água e comendo legumes. Fez o jejum de Daniel. É uma pessoa que só ora de joelho, com a cabeça no chão, né, gritando dentro da sua casa lá, clamando a Deus. E assim aquela pessoa é santa, alcança o favor de Deus fazendo isso. Mas muitas dessas pessoas, irmãs, no seu coração, não provou nenhuma mudança que a palavra de Deus traz. São pessoas que são vazias. São pessoas que vivem apenas de aparência. Elas aparentam ser santas, mas o seu coração está totalmente distante do Senhor. Os fariseus eram assim naquele tempo. E Jesus, quando pôde se encontrar com eles, Jesus deixou as claras. Eles honravam o Senhor com os lábios, mas o coração deles estavam distantes de Deus. Um outro desequilíbrio também que a falsa doutrina trouxe na igreja foi o misticismo. E até hoje, muitos cristãos vivem baseado no misticismo. O que é o misticismo, irmãos? É quando a gente parte do pressuposto
que Deus age de maneira sobrenatural, isso é verdade, a palavra de Deus nos mostra, Deus agindo de maneira sobrenatural, Jesus fazendo milagres, só que se dá uma ênfase exagerada nessa verdade, como se Deus só agisse de maneira sobrenatural. Então as pessoas deixam a fé de lado, a fé perde a ligação com o bom senso, então a pessoa acha que ela não precisa compreender as verdades das Escrituras, e nem precisa aplicar os fundamentos da Bíblia na nossa vida, porque as coisas vão funcionar como num passe de mágica nas nossas vidas. Deus vai fazer o sobrenatural na minha vida toda vez que eu precisar. Então você está com um problema lá na sua casa, né, de vazamentos, problemas elétricos, e você chama pedreiro, eletricista, encanador, e os problemas são recorrentes. Aí você, não, eu tenho que resolver isso aqui. Eu vou pegar o óleo ungido e vou sair ungindo a minha casa toda aqui, porque o Senhor vai vir na minha casa e esses problemas vão acabar. É aquele carro que você não dá manutenção e quebra o tempo todo, e aí você pega o óleo ungido também no carro e vai ungir. É pirueta santa, é não sei quantas voltas que eu tenho que dar em volta da minha casa, ou então na casa do inimigo para ver se a casa cai, se o inimigo é destruído. E a pessoa vive no misticismo. A pessoa vive através de experiência. A experiência dela com Deus é muito mais valiosa do que aquilo que a palavra traz. E aí a gente vê coisas totalmente horripilantes e esdrúxulas aí no meio cristão. Quando a experiência da pessoa ela é mais considerada do que aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, são coisas que desvirtuam totalmente da palavra. Toda experiência que temos com Deus, nós devemos basear na palavra do Senhor. Então, tem experiências que as pessoas vivem que dizem que foi Deus que produziu essa experiência, e não foi, é coisa da sua cabeça, foi coisa que você criou, que você fez, e você está dizendo que é de Deus. Porque a palavra não dá base para aquilo, Deus não faz aquilo. Esse é o misticismo. E talvez você conheça muitas pessoas que vivem assim, né? Totalmente no misticismo e se esquecendo da palavra de Deus. O mundanismo também foi um desequilíbrio no meio da igreja. O mundanismo é quando nós pautamos a nossa vida pelos valores de um mundo sem Deus. Então eu vivo de qualquer maneira, eu não preciso prestar conta a Deus mesmo. É assim que o mundano vive, como se Deus não existisse. E muitos cristãos vivem dessa forma. Nós vemos também no Novo Testamento o escatologismo, pessoas que só se preocupam na volta de Cristo. O mundo vai acabar, Jesus está voltando. O povo da igreja de Tessalônica, os irmãos preocupados com a volta de Cristo, deixaram de trabalhar, de fazer os seus afazeres diários, para ficar só esperando Jesus voltar. Ah, não tenho comida hoje não. Vou na casa de Milly e de Wickler porque lá tem comida. Eu não posso fazer comida, eu estou esperando Jesus voltar. Mas Milly e Wickler estavam lá fazendo comida, então eu vou na casa dos... E eles estavam se tornando um peso para os demais irmãos que continuavam vivendo uma vida normal. Preocupados com a volta de Cristo, eles não queriam fazer mais nada, só esperando Jesus voltar. É um erro também, né? Baseado em doutrinas erradas. E também nós temos o divisionismo, né? O pastor Marcos está pregando na carta de Corinto, e ele já chegou nessa parte, onde a igreja estava dividida em grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou melhor do que todos vocês. E a igreja ali se dividindo. Então veja quantos desequilíbrios a falsa doutrina pode trazer, pode causar, né, na igreja e na vida espiritual do verdadeiro cristão. E, infelizmente, irmãos, temos vivido tempos assim, onde muitas pessoas têm se impressionado com a capacidade de fala dos líderes. Se o líder fala bem, ele sabe muito. Essa pessoa sabe demais, então o que ele fala é correto, eu vou passar a ser um seguidor dele agora. Olha aquilo que ele está ensinando, isso para mim é novo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí as pessoas começam a se enveredar, né? Teologia da prosperidade, teologia coaching, por aí vai, e se desviando cada vez mais da sã doutrina do verdadeiro evangelho. Além disso, ainda tem o ambiente cultural que nós vivemos. Nós vivemos no mundo pós-moderno.
e o pós-modernismo traz para nós uma visão de que a existência de uma verdade objetiva e absoluta, na verdade, ela não existe. Você não pode ter certeza de nada. Então, por isso que a palavra de Deus tem sido rejeitada muitas vezes. Porque nós temos a palavra de Deus como absoluta verdade para as nossas vidas. Ela é nossa regra de fé e prática e nós andamos por ela. Lembrem-se que a sã doutrina produzirá em nós afeições e sentimentos corretos que nos levará a termos práticas corretas e tudo isso para a glória de Deus. E é por isso que a igreja do Senhor, é por isso que cada cristão precisa estar baseada na palavra do Senhor. Ela é a verdade absoluta para as nossas vidas. E tudo o que está aqui é importante para nós. Cuidado, irmãos. Cuidados com os ensinamentos novos de internet. Cuidado com esses discursos que não vão fazer você chegar a lugar nenhum. O que o Senhor requer de nós é que nós possamos amadurecer espiritualmente a cada dia de nossas vidas. E para que isso aconteça, em primeiro lugar, o Senhor nos deu a sua palavra para que nós andemos nela. O Senhor deu a você uma igreja para que você possa congregar, irmãos que podem te ajudar e te edificar. O Senhor deu a vocês pastores que Deus tem capacitado para ensinar vocês a andarem no caminho de Deus. E é isso que vai produzir maturidade espiritual na vida de vocês. Cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos mestres, mas andem sempre baseados na palavra. Vocês serão maduros espiritualmente e a nossa igreja permanecerá sempre saudável. Tudo isso para a glória do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos também pela Tua presença no nosso meio, pela ação do Teu Espírito Santo em nós. E pedimos a Ti, Senhor, nessa hora, humildemente, para que o Senhor nos fortaleça. E para que nós, enquanto cristãos, tenhamos como base de nossas vidas a Tua palavra, a sã doutrina, Pai. Ajuda-nos para que nós não venhamos nos desviar da Tua palavra, para que nós possamos andar sempre nela. E somente assim nós estaremos fazendo a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, aumenta a nossa fé, nos dá força para caminharmos. Nós sabemos que a Tua lei, ó Pai, ela é boa para nós. A Tua lei nos traz vida. A Tua lei nos faz caminhar em passos verdejantes, em caminhos tranquilos. A Tua lei, ó Pai, a obediência a ela não traz nenhum peso para nós, mas deve nos trazer alegria, Senhor. Produz isso nas nossas vidas a cada dia, para a glória do Teu nome. Produz em nós, Senhor, maturidade espiritual. Produz na nossa igreja, Senhor, uma saúde espiritual tamanha, Senhor, baseada na Tua palavra, não nas nossas forças, não no ensino de homens, mas isso é algo que somente a Tua palavra pode produzir nas nossas vidas. Produz em nós, Senhor, uma fé robusta, uma consciência tranquila, um amor que provém do Senhor, ó Pai, e que nós possamos ser exemplares na nossa caminhada, tendo sempre a Tua doutrina como base para as nossas vidas. Que venhamos dar a devida importância à Tua palavra, que nós possamos ter fome e sede dela a cada dia. Nós oramos isso no nome de Jesus. Amém.